Mesmo com um jogador a mais por quase todo o segundo tempo, o Clube do Remo não sai do empate 1-1 com o Paysandu. A gente vai falar com a atuação questionável do Osório e o RemoCast vai te mostrar que o professor já estava errando antes mesmo de começar a partida. Ficou curioso? Fica até o final desse vídeo que a gente vai mostrar o porquê. Ficou curioso para saber o erro do Osório antes mesmo de começar o clássico? Fica até o final que a gente conta, porque agora a gente tem que fazer 3 pedidos. Se inscreve no canal do RemoCast, curte nossos conteúdos. E se você tem algum parceiro, algum amigo remista que ainda não conhece o projeto RemoCast, manda esse link para ele fazer parte da maior e melhor mesa de debate sobre o Clube do Remo da internet. Galera, eu vou aqui pro lado logo, para a gente mostrar aqui algumas artes. Né, o domingo começou, era de clássico, mas começou com essa notícia. Jorge chegou na diretoria, pediu rescisão contratual, a diretoria não se opôs, tivemos aí uma rescisão amigável, Clube do Remo e Jorge, ele participou do acesso à Série A, né? Ou recebeu alguma proposta, ou não estava satisfeito aí com as opções do treinador Osório, ele que tinha sido preterido em algumas situações, foi preterido agora no Clássico, né? Com um lateral esquerdo que acabou de chegar, muito provavelmente pediu para sair. O que a gente pode fazer é que a gente desejar aí sucesso na carreira desse atleta que ajudou a gente no acesso. E aí, vamos para o clássico. Essa foi a escalação do Clube do Remo para esse jogo contra o Paysandu. Começa aí com Marcelo Rangel, João Lucas, Klaus, Léo Andrade e Cufré. Pavani, Zé Wellison, Pikachu jogando ali centralizado. Do lado dos uruguaios, Nico, Diego Hernandes e centralizado o Eduardo Melo. Deixa logo a tua opinião nos comentários, o que tu achou dessa escalação. Né? A gente já questiona ali, pode, por exemplo, o Pikachu jogando centralizado, ele é um cara que teve muito sucesso nos times da Série A, jogando pelos lados do campo, os gols que ele fez também no Remo, já nessa chegada dele aí, também foi pelo lado do campo. Então a gente tem esse primeiro, vamos dizer, questionamento, né? Mas tu deixa nos comentários se tu gostou, se tu achava que esse time era o que deveria ter entrado. Eu particularmente acho que tinha minimamente seu time que fez aquele grande jogo lá no Baenão, né? Que meteu 3-0 no Águia de Marabá, porque eu acho que futebol não se faz sem repetição, sem entrosamento, mas essa é apenas uma humilde opinião deste que vos fala, né? Então, esse foi o time que entrou o repá, né? A verdade é que o Clube do Remo foi muito mal no primeiro tempo e foi dominado pelo Paysandu, né? A verdade precisa ser dita, não adianta a gente falar que querer enfeitar o pavão, que não foi isso que aconteceu. O Clube do Remo entrou em campo e esse time que entrou foi dominado, né? E a gente vai mostrar para vocês, que aparecem em letras pequenas, que o Osório já entrou errado antes mesmo de começar a partida. Você quer que a gente mostre? Vou mostrar aqui para você, ó. As substituições, aquelas letrinhas que não aparecem ali, ó. Até cobrir aí o meu rosto, mas olha aí. Igor Vinhas, Cauã, Kaique Almeida, Marlon, Thalisson, Tassano, Cantígio, Panagiotti, Franco Catarose, Jaderson Marrone, Rafael Monte. Você consegue identificar o erro do Osório antes de começar a partida? Se você não conseguiu identificar, a gente comenta para você, né? Ora, meus amigos, o Clube do Remo entra com 2 zagueiros, que é o Klaus e o Léo Andrade, e ele relaciona 5 zagueiros para compor o banco de reserva. Galera, não existe isso, né? Você não pode levar para o banco, né, 5 zagueiros. Você levou 7 zagueiros para o jogo. Isso aí eu nunca tinha visto. Isso aí eu acho um absurdo, né? Por quê? Por raciocínio simples, objetivo e lógico, né? Se você tiver uma situação adversa de jogo, você tá ali com 5 zagueiros no banco, né? Se for algum expulso, se você precisando buscar um resultado, você não vai ter alternativas, porque você levou 5 zagueiros para o banco, fora os 2 que são titulares. Então você levou relacionado 7 zagueiros. Então, daí começa os absurdos do professor Osório.
Primeiro tempo, Paysandu dominou o jogo, né? Aquele meio de campo ali não se encontrou, que foi o Pavani, o Pikachu e o Zé Edson. Tá, até porque também acho que nunca tinham jogado juntos, primeira vez. E como eu disse, entrosamento faz muita diferença. Paysandu teve um gol anulado, fez um gol, teve outras oportunidades, teve defesa do Marcelo Rangel. Então isso mostra que o volume no primeiro tempo do adversário foi muito maior que o do Remo, que é um time que está na Série A, que tem mais investimento, né? E deveria, obviamente, ter apresentado um futebol melhor. O jogo só vai mudar no segundo tempo. Por quê? Porque no final do primeiro tempo tem uma entrada criminosa, né? Eu acho absurdo pessoas da rádio falar que não foi nada, até o próprio, acho que, narrador da partida, né, dizer que não foi nada. O cara entrou no meio da canela do Pavani, foi expulso corretamente, né, e depois teve aquela confusão lá que não pode faltar em repá, e aí foi expulso. Na volta do segundo tempo, aí sim, o Remo começa a demonstrar ali alguma coisa. Mas vamos lá para as substituições que tivemos. Sai o Nico Ferreira para a entrada do Franco Catarose. Sai o Rafael Monte, entra o Rafael Monte para a saída do Cufré. Né? Você pode ver que esses movimentos que aí são os que são passados para a Suma. Então você já vê que entra num 4-3-3 que a gente consegue enxergar depois. Eu não sei vocês conseguiram. Que esquema tático o Remo permaneceu depois dessas substituições? Porque eu, assistindo da televisão, não consegui acompanhar que estilo de jogo é esse que ficou. Então, Franco Catarose no lugar do Nico Ferreira, Rafael Monte no lugar do Cufré, né? Olha só, um volante entrando no lugar do ponta, um atacante entrando no lugar do lateral esquerdo, e teve mais uma Pavani ali, um pouco mais normal, entrando no do Jaderson, sendo que a gente não via isso, a gente via o Jaderson posicionado sempre cortando para dentro e cruzando a bola, meio que um ponta, né? Então talvez fosse melhor ele botar o Jaderson no lugar do Nico, até para a gente verificar, né? O Catarose saindo, mas ele até isso é dificultado nas substituições, para você dificultar o que você está vendo, né? E essa mais complicada de se entender. Monte, atacante, pro Brian Cufré. Eu não sei se ele pensa que o Léo Andrade é lateral, não sei, que eu não consegui entender essas substituições. E depois tem ainda mais uma substituição, que essa é a mais questionada de todas, né? Sai Kaique Almeida para entrar Eduardo Melo, e sai entra Marlon, perdão, entra Kaique Almeida e sai Eduardo Melo, e entra Marlon, saída do José Edson, sendo que o Remo termina o jogo com 4 zagueiros, né? Eu até já vi, é uma questionável, né? Você tá com um jogador a mais e termina o jogo com 4 zagueiros, tá? Isso é extremamente questionável. Já até vi isso acontecer, mas o que o cara faz? Ele monta uma linha de 3 e ele libera totalmente os alas. Só que a gente tem um lateral direito que não vai no fundo, e a gente não tinha mais lateral esquerdo de origem, porque o Cufré saiu. Quem estava fazendo a esquerda? As 3 linhas estavam posicionadas lá, o Klaus centralizado, o Marlon de um lado, o Kaique outro. Era o Léo Andrade que estava fazendo? Como eu disse para vocês, a gente não consegue entender esse esquema do Remo, né? Então, assim, muito confuso, né? O Remo acaba empatando o jogo tem um volume de jogo, mas mais pela inferioridade numérica do Paysandu do que por qualidade técnica, porque o Remo não construiu situações assim que não tem grandes defesas do goleiro do Paysandu. Quem assistiu o jogo vai confirmar isso aí. Então, mesmo com as substituições não deram resultado, e como a gente viu lá no banco, você colocou 2 zagueiros, sendo que tinha no banco, olha aí, ó, você tinha o Marrone para tentar vencer o jogo com a mais, você tinha o Panagiotti, né, que parece ali que ele não gosta muito, e você tinha o Cantígio, né? Tinha o Cantígio, né? E aí você vai querer mudar o jogo entrando 2 zagueiros? Então, eu acho, né? Eu acho que o professor tem urgentemente que parar de inventar o futebol.
inventar a roda. Algumas vezes é só fazer o simples. E o professor Osório já mostrou que ele gosta de inventar, tá? O Gordiola, nosso queridíssimo Guto Ferreira, ele ajeitou o remo, ele subiu o remo fazendo o quê? Tendo simplicidade no trabalho, colocando o jogador nas suas respectivas posições. Subiu, né, com dificuldade, mas subiu, mas fazia o fácil, né? Mas subiu com dificuldade porque o Remo já estava lá atrás também, né? Porque se ele tivesse pego, de repente o trabalho teria sido outro. Então, vamos parar de inventar. Né? E para finalizar, que já está ficando longo o vídeo, o pior foi a entrevista do Osório, que acompanhou, também vai confirmar isso aí. Ele está muito tranquilo, né? Muito satisfeito, né? Com a entrega do jogo. Pô, tá de sacanagem. Você jogou um tempo, um tempo com um jogador a mais, 45 minutos. Você não conseguiu virar o jogo. Você não conseguiu nem ter aquele domínio de partida de fato, né? Como eu disse, a inferioridade numérica que contou muito mais para esse volume de jogo não tão importante, porque o goleiro do Paysandu não fez grandes defesas, no máximo uma que eu me lembro, né? E no final ainda diz o seguinte, que teve 45, 60 minutos de jogo, não. O primeiro tempo foi todo do adversário e no segundo tempo só conseguiu colocar a bola no chão porque, obviamente, tinha um jogador a mais, e isso facilita bastante, mas nada de que o Remo tenha imposto essa condição, o Remo tenha jogado muito para colocar o Paysandu atrás, ou as substituições surtiram efeito. Nada disso. Então, para finalizar esse vídeo aqui, situação do Remo preocupante, as opções do Remo preocupantes, espero que coloque a cabeça no lugar e comece a fazer o simples no trabalho. Do contrário, muito provavelmente o professor Osório não vai durar muito tempo no comando técnico do Remo. Por quê? Porque inventa muito, né? E é preciso que se construa uma espinha dorsal. A gente tem que ter um time titular para entrosar, porque se cada jogo de cada competição entrar um jogador diferente, o time não pega entrosamento nunca, né? Tá aí a prova, hoje o meio de campo que nunca tinha jogado junto, não viu a cor da bola, para um time que tecnicamente é inferior. Então, bora se ligar, Osório, que a gente tem muito trabalho pela frente, a gente precisa muito melhorar. A gente vai ficando por aqui, a galera que curte o Remocast, continua ligada aí que a gente vai trazendo muita informação e o próximo desafio é contra o Atlético Mineiro. Valeu, galera, tamo junto e até a próxima.